Vamos agora para a nossa aula de português. Relembrando um pouquinho ontem do que nós estudamos, tanto em história quanto em português, sobre o direito das crianças. Quem se lembra aí? Nós lemos, né, a Declaração Universal do Direito das Crianças, né? Nós lemos os 10 princípios do direito das crianças. Existem mais leis em relação às crianças, né, mas o principal são esses princípios. Vamos relembrar um pouquinho? Né? Nós vimos, eu vou dar uma coladinha aqui na leitura, tá bom? Nós vimos o quê? Toda criança tem direito a ser igual, e isso, ser tratada igual, né? Ninguém inferior a ninguém, independente, né? Se é menino, se é menina, de que cidade, de que região que ela veio, a forma que ela fala, ou então a religião que ela pertence, todas têm direito, né, a ser tratadas igualmente e com respeito, com certeza. Nós também vimos que as crianças, né, têm direito a serem protegidas, tanto físico quanto mental, crescer num ambiente agradável, amoroso, né, sem violência, sem brigas, não é verdade? Nós também aprendemos, né, que toda criança tem que ter o quê? Direito a um nome, a um sobrenome, a pertencer a um lugar. Nós também aprendemos que toda criança tem direito a alimentação de qualidade, a uma moradia, assistência médica adequada, não é verdade? Toda criança, mesmo as crianças especiais, também tem esses direitos, né? A ter uma educação boa, uma educação de qualidade e a ter cuidados, não é verdade? Nós aprendemos que as crianças têm que ser compreendidas, as vozes das crianças têm que ser ouvidas. O que a criança pensa, o que ela sente, né? As pessoas têm que levar em consideração também. Nós aprendemos também que todas as crianças têm direito ao quê? À educação. Todas as crianças têm direito a uma escola. Não importa se é uma escola, né, pública ou se é uma escola particular, mas todas as crianças têm direitos, né, a pertencer a uma escola. Toda criança, né, também tem direito ao lazer, a brincar, se divertir, ser criança, na verdade. Nós também vimos que a criança, em situações, por exemplo, de acidente, né, alguma situação especial, a criança ela tem prioridade, tem que ser atendido primeiro. Nós também vimos que a criança tem que ser protegida contra o abandono, exploração. Nós vimos, né, um pouquinho sobre o trabalho infantil, elas têm que ser protegidas contra essa exploração, né, da mão de obra da criança. Nós também vimos, né, que a criança ela tem direito de crescer em um ambiente livre, com amor, carinho e cuidado. É tudo isso, né, que as crianças que vocês merecem. Então, é muito importante nós sabermos todos esses nossos direitos, não é verdade? Então, foi muito bacana nós conhecemos, né, a Declaração do Direito das Crianças, certo? Então, agora nós vamos, né, lá para a página 8, tá bom? Nós faremos atividade 6. Vocês terão que escrever outras palavras iniciando com a letra, né, da palavra que já está escrita. Como assim? Eu tenho aqui 3 palavrinhas, olha lá. Toda, criança e aprender. Vocês irão escrever então, ó, tem 4 quadrinhos, 4 palavrinhas que se iniciam com essa mesma letra aqui, ó. Com a letra T, com a letra C e com a letra A. Mas antes de escrevermos isso, nós vamos relembrar então um outro assunto. Lembra que eu falei para vocês que as letras, as sílabas, elas podem ter vários sons. Nós vimos, né, o caso da letra C, por exemplo. A letra C, a sílaba da letra C, né, ela pode ter mais de um som. Por exemplo, com as vogais. Quando eu faço a junção da letra C com as vogais A, E, I, O, U, eu consigo ter 2 sons. Por exemplo, a letra C com a letra A faz som de K. Então, letra C, né, nesse momento eu tenho o som de K. Mas, olha aqui, para vocês verem aqui certinho. Olha lá. Quando eu faço a junção, né, da letra C mais as vogais, eu vou ter o K, nós falamos agora, mas ela também faz outro som de S.
Então, a letra C pode fazer som de K, mas também pode fazer som de S. Igual aqui, ó. K, C, Si, e depois faz o som de Q novamente, ó. Co, cu, tá? Então, a letra C, ela pode ter esses dois sons. Mas, quando eu faço a junção, aqui eu fiz a letra C, né, mais vogal. Mas quando eu faço a junção da letra C mais uma consoante e outra vogal, eu também consigo ter outros sons. Por exemplo, se eu juntar a letra C, consoante C, mais consoante L, mais as vogais, eu vou ter outro som. Olha lá, letra C com L. Letra C mais vogal L, desculpa, mais consoante L, mais vogal A. Clá. Letra C, mais consoante L, mais vogal E. Clé. Letra C, mais consoante L, mais vogal I. Cli. Letra C, mais L, consoante L, mais vogal O. Clô. Letra C, mais consoante L, mais vogal U. Clu. Viu então que eu tive outro som? Mas eu também posso fazer a junção da letra C mais a consoante H e as vogais. E ainda consigo ter outro som. Olha lá. Letra C mais consoante H mais vogal A. Chá. Ó, mudou o som. Letra C mais consoante H mais vogal E. Che. Letra C mais consoante H mais vogal I. Xi. Letra C mais consoante H mais vogal I. Xi. Eu já falei essa, né? Letra C mais consoante H mais vogal O. Xô. E letra C mais consoante H mais vogal U. Chu. Viu? Então, eu consegui outro som. Mas eu também posso colocar aqui a consoante R. Então, ó, letra C mais consoante R mais vogal A. Cra. Continuando então, olha lá. Letra C mais consoante R mais vogal E. Cre. Letra C mais consoante R mais vogal I. Cri. Letra C mais consoante R mais vogal O. Cro. E letra C mais consoante R mais vogal U. Cru. Vocês viram, então, que eu consegui, além de ter outros sons, eu consegui fazer sílabas diferentes? Então, aqui eu tenho até alguns exemplos, olha lá. Clara, chácara e criança. Então, eu posso conseguir vários sons, né, das sílabas da junção, das consoante, mais vogal. E eu posso fazer tanto no início da palavra, quanto no meio ou no final, né? Esse som, essa junção, eu posso, né, ter essa sílaba tanto no começo, quanto no meio, quanto no final, tá? Ainda assim, permanece o mesmo som. Eu tenho aqui, né, alguns exemplos, ó. Aqui eu tenho em cima só a letra C mais as vogais. Então, ó, casa, deixa eu ler aqui, cenoura, cigarra, coelho e cuidar. Então, aqui em cima eu tenho só a letra C mais a vogal simples. Aí, aqui eu tenho embaixo, né, a letra C mais a consoante L e as vogais. Então, eu tenho, ó, clareza, classe, cliente, ó. Você vê que a língua, né, dá uma dobradinha. E eu tenho aqui o exemplo, né, da letra C, mais a consoante R, olha lá. Cratera, creme, criativo, crosta e cru. Ó, no CL, a língua dá uma dobradinha. No CR, você vê que ela dá uma travadinha, na verdade. E por último, né, com a consoante H, olha lá. Chamar, cheio, chique e choque. Que legal. E a letra T,
ela também vai mudar o som quando ela está, né, tanto com a vogal quanto com a consoante. Olha aqui, letra T mais vogal. Quando eu tenho a sílaba, né, da letra T mais vogal, eu tenho tá, té, ti, tó, tu, igual eu escrevi aqui. Mas eu também posso usar a letra T mais duas consoantes. Eu posso usar com AR e posso usar com AL, tá? Então, eu posso fazer essa junção dessa sílaba da letra T mais a consoante R e as vogais. Ou então, a letra T mais a consoante L e as vogais. Olha aqui, eu até escrevi aqui alguns exemplos, olha lá. Com R, tratar, 3, trigo e estrutura. Aqui na estrutura, observe aí que eu tenho duas formas, tanto o tru quanto o tu, tá? Então, com a letra T, eu também consigo a sílaba com mais de um som. E também consigo fazer a junção, né, dessa sílaba, mais consoante, consoante e vogal, tá certo? Eu trouxe aqui alguns exemplos. E com a consoante L, geralmente eu vou usá-la no meio da palavra. Essa sílaba geralmente fica lá no meio ou no final. Olha, por exemplo, aqui, olha esses exemplos aqui, ó. Por exemplo, triatleta. Aqui eu tenho os dois exemplos, né? Tanto o TR quanto o TL, olha lá. Tri e tle. Olha, outra palavra. Atlas, atleta. Então, olha aqui. A letra T mais a consoante L mais a vogal E, tle. A letra T mais a consoante L mais a vogal A, tla, tá? Então, nós, né, entendemos que as letras, elas podem ter mais de um som, tá bom? Então, agora vamos escrever. Depois de toda essa explicação, espero que vocês tenham entendido. Então, agora nós iremos escrever, né, as palavrinhas ali que pediu. Então, ó, eu trouxe aqui alguns exemplos de palavrinhas que iniciam-se com a letra T, tá? Então, ó, eu posso ter, ó lá, também, tempo, trocar e tomar. Então, você pode escrever aí, tá? Com a letra C, inicial C, eu tenho criar, crente, criar, eu escrevi duas vezes criar, e chutar. Ah, não, o outro é cair, desculpa, não li direito aqui, o outro é cair e criar, tá? E chutar. E exemplos, né, com letras que iniciam-se com a letra A, olha lá, eu tenho apreciar. É que tá ao contrário, a pessoa não consegue ler direito. Apreciar. Eu tenho aqui, ó, atitude, amor e amparar, tá? Então, você pode escrever outras palavras também, tá? Então, agora nós vamos, né, para a atividade 7. Eu tenho aqui algumas placas. Olha lá, tenho 4 placas. A quem se destina essas placas? Vocês irão escrever se ela é para crianças, quem é o público, né? Quem é o alvo dessas placas. Então, eu tenho aqui, ó. Quem já viu essas placas aqui? Eu tenho, ó, criança a bordo, né? Tenho essa outra placa aqui que é exclusivo para idosos. Geralmente, né, tem isso aqui lá em filas, né, em caixas, em estacionamentos, ou então nos bancos, né, preferência. Eu tenho aqui, ó, a classificação indicativa. Toda vez que nós vamos assistir um filme, um vídeo, né, eles têm que ter a classificação indicando a idade adequada, né, até que idade pode assistir. Então, aqui, ó, a classificação indicativa que tem aqui, ó, o público até 10 anos no máximo,
no mínimo 10 anos de idade. Por exemplo, criança com menos de 10 anos não pode assistir, tá? E aqui eu tenho uma outra plaquinha, olha lá. Atenção, na piscina é proibido crianças desacompanhadas, animais e comida em geral. Então, vocês terão que identificar e escrever a quem se destina, né, proteção para essas plaquinhas aqui. Então, ó, criança a bordo, tá referindo quem? As crianças, você vai escrever crianças ali. Aqui, é exclusivo para idosos. Para quem está se referindo? É para as crianças? Não, para os idosos, né? A classificação indicativa de algum filme. Menores de 10 anos não podem assistir. O quê? Para crianças. E aqui, na piscina que as crianças não podem ficar desacompanhadas, a quem está se referindo? Também as crianças. Então, vocês vão escrever lá, tá? Você já tinha visto alguma dessas placas aqui em cima? Que outras placas também existem que se dirigem às crianças, né? Por exemplo, quando lá no carro, sabe, quando tem um bebê, que tá escrito lá, bebê a bordo, né? Geralmente um adesivo indicando cuidado, né? Cuidado com esse carro, pode ter uma criança ali dentro. Ou então, próximo às escolas, tem a faixa, né, de preferência para as crianças. Então, cuidado, a área escolar, tem também, né, aquela faixa que a criança vai atravessar na frente da escola, elas são preferenciais, tá? Você conhece essas placas que tem aqui em cima, você já viu ou já conhece alguma? Qual é a importância dessas placas? Será que é importante? Será que não tem importância essas placas aqui? É claro que tem importância, né? Porque para termos um cuidado maior. Por exemplo, criança a bordo aqui ou bebê a bordo. Se ela está em um veículo, as pessoas que estão em volta vai o que? Vai ter mais cuidado. Ou então, exclusivo para idosos. Saber que aquela área é reservada, né, para os senhorinhos, as senhorinhas. Então, não é qualquer pessoa que pode ir. Então, assim, eles conseguem ser atendidos mais rápidos. A classificação indicativa é muito importante, porque existem filmes, né, com cenas mais fortes, que se crianças menores assistirem, pode ter pesadelo, né, pode ser muito ruim para elas. E, principalmente da piscina, ela é importante porque crianças pequenas, desacompanhadas, sozinhas, podem, se não souber nadar, pode cair e se afogar. Então, com certeza, essas placas são de grande importância, né? Nós devemos sempre respeitá-las, tá bom? Então, nossa aula ficou um pouquinho grandinha, né? Por causa das explicações, mas é isso. Beijo, tchau!